Boa noite, pessoal. Deixa eu ajustar aqui minha câmera. Fala, Arthur Olinto. Tainara, e aí? Aí, o Ítalo entrou aqui. Fala, Doc. E aí, bom, peraí. Agora E sim. aí? E aí? Até o Arthur Olinto tá aí, cadê ele? Tá aí. Tá bom, pô. Chegou agora. E aí? E aí, Thay? Deixa eu E aí, Thay? fixar aqui já. E aí, Thay? Você tá me chamando igual o filho de um amigo meu que tá assistindo aqui também, o Harley. Ele me chama desse jeito aí. Thay. Thay é foda, pô. E aí? Como é que tá? Hum, hum. Será que a gente bebe quando a gente tá triste, quando a gente tá feliz, né? São dois momentos ótimos pra beber. É E isso eu aí. trouxe... E eu trouxe pra nossa live meu amado Taiguara Fernandes. E é uma lástima a gente não poder estar junto, porque eu trouxe um Glenlivet 16 anos aqui. Pô, cara, Pra gente poder tocar bem aqui a nossa confraternizasse, conversa. Hã? confraternizasse, Pra né? gente poder ser, como é que é o nome? Pra gente poder ser notificado lá no Conar, igual o Gustavo Lima, que não pode beber enquanto tá É, live. cara, exatamente. Não pode beber em live, não. Mas aí eu quero que o Conar se foda. Aí eu Ó, abri aqui o meu. você já é persona não grata aqui no Instagram. Uhum. Você fuma, você tá trazendo um uísque pra cá. Aí não dá, velho. Aí até eu vou ser bloqueado aí. Então O que se problema foda, né? é esse. Se eu tivesse fumando maconha, não é ter problema, é ter financiamento. A É gente isso aí. ia conseguir financiar, inclusive, nossas lives, né? É isso aí. Então, o pessoal ia dar grana pra gente. Mas como não é maconha, aí não pode. Mas tem o trunfo, porque é charuto cubano, é comunista, eu acho que o pessoal também não implica muito. Então deixa meu charuto cubano aqui em paz. E aí, Taiguara, beleza? Beleza, meu irmão. Tá tudo Tranquilo, tranquilo com cara? você aí? Cara, não tá muito, mas vai ficar. Vai ficar. E o jiu-jitsu deu pra dar uma. Ah, fui lá hoje, né? Abriram a academia lá, pô, fazer o quê, né? Abriram a academia, os moleques treinaram ontem, eu treinei hoje, vou treinar amanhã, vou treinar todo dia agora. É isso aí. É Hum. isso aí. Tu já Começar viu a esse abrir. copo? Tu já viu esse copo aqui, ó? Ó, Pô, muito massa, velho. é um porta-charuto. Maneiro, né? Muito massa isso Maneiro, aí. maneiro, né? Sempre trazendo novidades pra live. É isso E aí. aí? E aí, meu bom Meu irmão, Taiguara? Olha, foi uma alegria a nossa live ontem, hein? Não foi foi boa? ótimo. Foi Achei ótimo. ótimo também. Para você ter ideia, eu ontem fiz uma live com o Andrei, que é logoterapeuta aqui em João Pessoa, na Paraíba. Uhum. E o Andrei falou para mim que já indicou aquela live nossa, já conseguiu através dela entregar para algumas pessoas que estavam sofrendo de pânico, né, por causa do coronavírus. E aquilo ali já serviu para tranquilizar algumas Muita, pessoas. então, Andrei, muita gente me escreveu falando a mesma coisa. Tava morrendo de medo, inclusive uma grávida que tava morrendo de medo pela gravidez, tá, pra ganhar neném, assistiu nossa live e falou: não sei o que aconteceu, fiquei calmo. Fiquei É, calmo. Tá? a verdade liberta, né, cara? A A gente deu os verdade dados liberta. lá. É isso Exatamente. aí. É isso aí. Meu querido Ítalo Marcili, quanto tempo aí eu acompanho aí teu trabalho desde a época do Facebook. Nós somos amigos lá no Facebook Aham. ainda. Desde Já 2008, sei lá, que idade que tinha aquela pô, faz porra lá. muito tempo. É a época da Tarica, né? A coisa era Uhum. a coisa era mais restrita do que é hoje em dia. Exatamente, tá. Oi, Ítalo. Eu queria Tu sabe que começar. vão pegar essa Ah, tua fala de tarica e vão falar que eu sou tariqueiro. Tu sabe disso, né? Que não pode ah, falar mais nada no Instagram
e no Facebook, fica esse pessoal do Centro Dom Bosco só querendo me ferrar. Tudo que eu falo, o pessoal do Centro Dom Bosco, eles são tarados em mim. Você sabe disso, né? Ah, Eles têm o Bruno, o presidente do Centro Dom Bosco, ele tem uma pasta com 40 prints acusatórios meus, que todo almoço ele mostra para as pessoas. Olha como o Ítalo é o demônio. Isso aí é um negócio terrível, sabia disso? aí é foda, velho. Não É pode. complicado. É uma tara, cara. É uma tara. O pessoal é tarado em mim. Fazer o quê? Eu já falei que eu não vou ter nada com eles. Eu sou muito bem casado. Eu não tenho interesse neles. Eu já falei isso pra eles. Falei, estão perdendo tempo de vocês, pessoal. Eu não me interesso nas suas, né, nas suas genitálias. Não peçam, porque não vai ter contatos. Então, fiquem tranquilos. Colhem outro. Né? Eu não gosto disso. Hoje a tarica está, inclusive, mais ampla, né? Já tem muita gente entrando nessa Uhum. tarica por aí, né? Exatamente. Exatamente. Oi, Ítalo, Exatamente. eu Fala. queria, eu queria começar essa nossa live com Mas o com uma... problema não é o Bruno, que é um bom rapaz. O problema é o Álvaro, irmão dele. Aquele Ah, enrustido do caralho lá. Ele que é o problema. O Bruno é um menino ótimo, menino excelente. O Álvaro que é problemático. Mas fala aí, meu cara, pode falar. Isso aí é outra história. eu queria te fazer uma provocação já de primeira. Sim, É, sou todo oi, Ítalo, seu. qual é a nossa maior Sou todo crise? seu. Oh, aí complica. Aí complica. Também sou Mas bem eu, casado. mas eu quero falar, você que traz um homem casado, que isso aí não vai dar em nada. Então fala aí, Pois cara. é, Não, exatamente. as cartas inglesas, né, quando terminam I'm all yours. Porra, pro brasileiro ler um negócio desse, a gente sempre lê pensando em sacanagem, né? I'm all Exato. yours, all yours. Mas, porra, Não, sério? Todo? se você pega todas as expressões da época vitoriana na Inglaterra, Porra! todas eram desse tipo, velho. E pro Todas. brasileiro, né, cara, assim, ó, você botou um verbo e botou um substantivo meio, só, por exemplo, vou escovar o bispo, né? Vou pentear o macaco, vou tirar a água do joelho. Assim, tem sempre uma zoeira. Não significa nada, né? Vou pentear o bispo. Porra, o que essa merda significa, né? Você tem sempre... O Brasil tem uma capacidade de sacanear tudo, levar tudo pra pornografia, Sim, que é um negócio de perfeito, outro perfeito, mundo, né? E fugir um perfeito. pouco dessa linguagem é muito terrível. O pessoal fica afetando o suspensório, etc. Não funciona. Mas fala, Aí, perdão, qual a ainda mais para provocação, tá você aí? aí que é carioca, né? Carioca é que é cheio de gíria desse tipo mesmo. Imagina se eu vou botar suspensório. Olha, tinha uma época aqui que eu era. Tinha um negócio aqui chamado orientação familiar, tinha um negócio chamado Primeiros Passos, que era um negócio Uhum. importado lá da Espanha para orientar famílias, caralho. Aí a recomendação era: não, os moderadores, que era o meu caso, tem que ir de terno e gravata moderar. Caralho, num sábado de sol no Rio de Janeiro, nem pastor da Terrível, Universal usa essa merda. terrível. Eu vou usar essa porra nem aqui nem no caralho. Vou botar no máximo um blazer para dizer que eu tô de boa vontade. Não deu outra, caiu. Ninguém usa mais terno e gravata nisso. É ridículo, né? Óbvio. Enfim, outra Aí não... história. Ítalo, a nossa crise dos dias atuais é uma crise de inteligência, é uma crise de virtude ou é das duas coisas? Essa é a minha primeira provocação aí para você. A provocação dá dias de discussão, né, Tag? Perdão. É isso aí. Essa provocação, não, olha só. Agora, vamos lá. Eu não sei se você concorda comigo e ficaria muitíssimo feliz se você não concordasse, tá? A gente que tem uma base tanto aristotélica, né? E, bem, às vezes a base não é aristotélica, mas a gente estudou Aristóteles e depois sei que você é católico, bem como eu, né? A gente tem uma literatura muito profusa e profícua também sobre as virtudes. E as Isso. virtudes, muitas vezes, elas são postas como o ápice daquilo que alguém pode desejar nesse mundo e nada mais diabólico do que isso, né? A virtude, ela, veja, ela, ela é nada, ela é nada se comparada com uma outra coisa que é o amor, né? Agora, esse amor que quando às vezes a gente fala, ele se torna muito abstrato, porque usam aquela frase do Santo Agostinho, a torta é direito, né? Em qualquer bar, em qualquer pichação de muro, em qualquer dissertaçãozinha de mestrado vulgar e tosco, usam aquela frase do Santo Agostinho, amai, amades e fazedes o que queredes, né? Assim, ama e faz o que queres. Claro, tá, meu filho, a gente vai precisar entender o que é o amor no caso concreto, né? O que é o amor no caso concreto. Então, quando a virtude ela passa, Taiguara, e aí a minha visão sobre isso e
e entendo que muita gente boa, muitos sacerdotes, inclusive, muita gente boa mesmo vai acabar discordando disso, né? Mas não é nem tanto discordar, é mais por não entender o lado pelo qual eu estou tratando o assunto. Quando a virtude ela passa a ser o ápice do nosso desejo nesse mundo, então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa justa. Ou então uma pessoa prudente, temperada, perseverante, leal, nobre, e por aí vai. Acontece o seguinte, agora, isso tudo funcionaria, e aqui que está um pouco da inovação, da minha visão sobre o assunto da virtude, tá? A virtude ela tem que conduzir, esse é o passo que eu acho que a gente tem que fixar para poder ter conversa aqui, né? A virtude ele é um passo, necessário ou não, ao amor. Acontece que Deus é amor. Isso. E Deus é verbo. Deus é verbo. Então, como é que Deus manifesta o amor dele nesse mundo? Dizendo, e as coisas são. Né? Fiat, e as coisas são. Né? O amor de Deus nesse mundo ele se manifesta através de um verbo que permanece, através de uma presença do verbo do próprio Deus. Tá? Então, o sujeito que queira ter a semelhança de Deus, né? Honrar aquilo para o qual foi feito, ou seja, imagem e semelhança de Deus, essa pessoa, muito antes de buscar a virtude, e aí que está um ponto de crítica cultural, né? A gente vê um monte de crentelhozinho, um monte de crentezinho semi-analfabeto, tá? Querendo ser virtuoso. Então, eu parei de beber, eu sou virtuoso. Eu não espanco mais minha mulher, eu sou virtuoso, né? Ou então, um monte de católico também, né? Querendo ser virtuoso, porque agora eu estudo São Tomás de Aquino. É mentira que não estuda, né? Para começar, é falso. Isso é falso. Quase ninguém que estuda São Tomás, essa que é a verdade. Quem estuda São Tomás não enche o saco dos outros. Esse pessoal que enche o saco dos outros certamente não estuda São Tomás. Porque existe um problema que é anterior a toda a virtude, que é o problema do amor. E o amor em concreto para o homem, para mim e para você, ele se radica numa semelhança ao próprio Deus que aparece através do, e aqui está o pulo do gato, do domínio do verbo. Exato. Anterior a todo desejo e toda conquista de virtude, é necessário um domínio da linguagem. Um sujeito que não domina a linguagem é um sujeito que miseravelmente vai falhar uma e outra e outra e outra e outra vez, tanto na aquisição da virtude estrito sensu, quanto na vida espiritual, religiosa, lato sensu, quanto na vida cívica, né? Na vida moral e cívica. O domínio da linguagem é uma das coisas que faz os sujeitos vencerem e perderem. Vencerem e perderem o quê? As coisas desse mundo também, mas sobretudo a própria alma. Um sujeito que não tem a linguagem bem desenvolvida, e aqui está o ponto central da história, né? Fala assim, então, mas é esquisito, para ser santo tem que ser inteligente. Óbvio que tem que ser inteligente. Né? Um santo precisa ser inteligente. Um santo obtuso, ou burro, né? Ou teimoso, ou ignorante, ou implicante, é algo que, assim, impensado. Esse sujeito ele nunca vai ser santo. Ponto. Né? Por quê? Porque existe uma necessidade de uma coerência, uma docilidade da alma, entre a alma e o verbo do próprio Cristo. Ora, como a gente desvenda o verbo na nossa própria vida? Através do exercício da acuidade da inteligência, da acuidade da atenção. Estar radicado dentro de uma linguagem coerente, então, em primeiro lugar, declarar o que as coisas são, portanto, alegrar-se com o belo, reverenciar aquilo que é bom, né, e se iluminar com a inteligência, é um ato necessário para que a gente possa começar a falar em virtude em algum momento, se isso for necessário. A virtude ela pode ser que jamais ela se aplique. Pode ser que jamais seja necessário um sujeito pensar na palavra virtude, se ele pensou na palavra inteligência e agiu em consequência a essa inteligência. Qual inteligência? A inteligência da própria cabecinha? Não. Mas a inteligência do mito grego. Né? Quando a gente vai ler o mito do Ion, que é a grande discussão, né? Da onde vem a poética? Da onde vem a poesia? A poesia ela é um ofício do conhecimento do trovador, ou a poesia é um sopro das musas que delicadamente a nossa alma aquece e age em consequência? Bem, essa é uma decisão na vida que o sujeito vai ter que tomar. Fala, olha, das duas uma, ou eu obedeço a um verbo de segunda ordem criado pela minha cabeça, e aí todos os chantilis e coberturas e confetes, serpentinas, cores diversas entram, ou eu sou um pontífice.
Eu sou um tipo de sacerdote entre o verbo da musa e o verbo dito, que é o ofício próprio do ator, né? O ator é um tipo, Perfeito. o ator antigo é um tipo de sacerdote cuja virtude é a generosidade da fala da musa. Ele ouve a musa e generosamente ele expõe aquilo que ele ouviu pela música, trazendo para os dias atuais. Fala, olha, um sujeito que busca muito ter virtude, mas é um estulto, é um nécio, é um ignorante, é um jumento, é um idiota, é um implicante, é um egoísta, incapaz de olhar para as cores do mundo e se alegrar, incapaz de olhar para as relações do mundo e reverenciá-las, incapaz de olhar para as descobertas que existem nesse mesmo mundo e se iluminar, esse sujeito é o sujeito que, veja bem, não é que ele não vai ter virtude, ele não é gente ainda. Ele está no funcionamento de uma vaca, ele é um asno. Né? Um asno, uma vaca, ele tem uma capacidade muito limitada de se alegrar com a beleza, mas uma incapacidade constitucional de reverenciar o bem e se iluminar com aquilo que é bom. Então, é óbvio que antes de toda essa discussão na virtude, por isso eu achei muito bom você botar o tema em inteligência e virtude. Olha, é que antes de falar de virtude, se a gente não fala de inteligência, a gente está perdendo um tempo, mas é um tempo. Um tempo assim, olha, que, meu filho, vai jogar PlayStation que você está fazendo melhor, você não está enchendo o saco de ninguém, você está entendendo? Porque você vai virar um virtuoso, entre mil aspas, um virtuoso desconectado da inteligência, está entre os sujeitos mais rançosos da galáxia, né? Um crente virtuoso desconectado da inteligência, ele é rançoso até não poder mais. Um É aí que surge o ortodoxo... puritano. Mas isso é um terror? Exatamente. Ítalo, isso aí que você falou agora, veja, precisamente isso é o que São Paulo diz lá na carta aos Colossenses. Ele fala que nós temos que nos despir do homem velho, nos revestir do homem novo, que se renova no conhecimento. Então, a maneira pela qual São Paulo, que é quem diz também que a maior de todas as virtudes é o amor, né? A maneira pela qual nós nos renovamos e nos fazemos homens novos é através do conhecimento. O revestimento do homem novo só se dá pelo conhecimento. Apenas pela inteligência, o homem é capaz de atingir o conhecimento da face de Deus e ver Deus face a face. Só que essa inteligência ocorre justamente no amor. Isso, uma imagem que ressoa, né, nesse momento é aquela que traz, inclusive, o Papa João Paulo II gostava muito de falar disso. Cristo revela o homem ao próprio homem, não é? A maneira pela qual o homem se enxerga a si mesmo, a maneira pela qual o homem se encontra consigo mesmo, só se dá no Cristo. E o Cristo é o verbo. O Cristo é essa verdade. É o que a gente está falando, né? Exatamente. A verdade encarnada. E quando Cristo diz que devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito, essa perfeição, onde é que ela se encontra? Apenas no verbo que nos veio mostrar o Cristo, nos veio mostrar a Deus. Não é? Ele fala para os apóstolos, não é? Quem me vê, vê a meu Pai. Então, a perfeição que Cristo propõe, quem diz isso de forma muito, muito clara é o Dietrich von Hildebrand, no livro dele, A Nossa Transformação em Cristo. Em Cristo. A nossa transformação em Cristo se dá através dessa visão do verbo, se dá através desse apego e desse amor à verdade, que só ocorre por meio da inteligência. Apenas aí é que nós vemos face a face a Deus. E aí, veja, Taiguara, se a gente soltar meia dúzia de afegãos médios, né, meia dúzia de nós, né, pessoas da rua, etc., a gente pedir para apontar, né, para uma cadeira, para um copo, para um charuto e perguntar: quid est? Que diabos é isso? Né? Que diabos é um copo? Né? Que diabos é um copo? Olha, enquanto a inteligência, e aí que não se pode ter religião, tá, agora? Enquanto a inteligência não consegue com muita precisão, acuidade e quase que um instinto da inteligência, né? Quando você pensa, o que é um copo? Ah, o copo é de vidro. Eu falei, entendi, você está falando uma coisa, você está falando a causa material do copo.
O copo tem uma matéria que é vidro. Eu concordo. Agora, amigo, e os copos de plástico? Eles não são copos? Né? E os copos de porcelana chinesa? E os copos de barro? Uai, veja, a sua definição de copo é uma definição, a sua visão do que é um copo é uma visão, entendam aqui, uma visão completamente desconectada do verbo. Quando a gente fala do verbo, do logos, do Cristo, né, que é o verbo, entenda uma coisa, tudo compartilha, tudo participa do verbo de Cristo. Existe um filósofo italiano chamado Cornélio Fabro, que é um dos sujeitos que mais estudou esse elemento chamado teoria da participação. A biblioteca dele, inclusive, está na Universidade de Santa Croce, em Roma. Ele doou a biblioteca dele para Santa Croce, em Roma. Eu tive a oportunidade de olhar essa biblioteca dele quando estive lá, e é muito curioso porque no edifício da biblioteca da Santa Croce, nas escavações, acabaram encontrando um muro histórico. E sabe de quem era esse muro? Esse muro era da casa de São Jerônimo, ninguém mais, ninguém menos que o tradutor da Bíblia. Então, assim, Roma tem uns negócios muito malucos, né? Roma é assim, ó, achei o muro, caralho, de quem é o muro? Não, cara, porra, quando eu tive em Roma, a coisa que eu mais me impressionava, pô, na praça, assim, na rua, na sarjeta deles, tem uma coluna romana. Tá ligado? Eu olhava assim, as pessoas sentavam e ficavam em cima. A pessoa encostando para falar no WhatsApp. Eu pensei assim, porra, me deu um lixo de vocês e me deixa levar pro Brasil que a gente monta um museu lá, tá ligado? Eu francamente falo, tô com uma saudade brutal de Roma. Tem me dado uma saudade de Roma muito grande, mas agora não tem a mínima possibilidade de ir lá, né? Exato. Mas o Cornélio Fabro, ele falava isso, olha, as coisas elas participam do verbo. E para a gente entender aqui no vulgo, assim, ó, tem 2.000 pessoas ouvindo a gente, eu não espero que nenhum deles vire um metafísico, sobretudo um metafísico com ênfase em participação. A publicação do Cornélio Fabro é vastíssima, ela é acessível, mas não é fácil de ler. Existem vários áudios do Cornélio Fabro, inclusive na internet, e praticamente todos os livros do Cornélio Fabro, pelo menos eu recebo eles todos em PDF. Talvez porque eu tenha me inscrito no Instituto Cornélio Fabro e toda vez que tem uma edição nova eles me dão o livro, me mandam um livro em PDF. Não é difícil de acessar, mas não é para ler isso. O que é para entender é o seguinte, olha, quando a gente olha para um copo, uma pessoa que olhe para um copo e não pegue ali a primeira coisa que o copo indica, o que o copo indica? Ele indica um verbo. Qual que é o verbo que o copo indica? Beber. Assim, esse é o verbo do copo, entende? Quer dizer, o sujeito que não está no mundo capturando o para quê das coisas, ou seja, a causa final, né? Ou seja, o para que a coisa é, né? Para que ela é. Não é nem a causa eficiente, não é quem criou o copo, não é a causa formal, assim, não é quais são as possibilidades do copo, não é a causa material, ou seja, qual que é a matéria do copo, é a causa final. Olha, o que é um copo? A causa final, pessoal, ela é sempre um verbo. Por que ele é um verbo? Porque tudo tende ao próprio verbo. A esse verbo com V maiúsculo que os religiosos adoram falar, que é o Cristo. Você entenda no mundo o que é o Cristo. A presença do Cristo, ela está em cada lugar. Então, a busca da virtude, sem antes o exercício da busca da inteligência, você vai chegar a qualquer lugar, menos ao verbo. Você está entendendo? Você vai chegar ao teu umbigo. Você vai se tornar uma pessoa maximamente pontual, maximamente generosa. E um egoísta sem fim, porque é sobre você a questão, a grande questão. É isso. Logo, o título que o Taiguara propõe para a live é o título mais perfeito que eu já vi sobre virtude. Fala, você desconectar a virtude de inteligência, meu filho, você vai ser tudo, menos virtuoso. É isso porque aí. Não dá para funcionar, mas não dá para funcionar. Você precisa de inteligência para ter virtude. O que é inteligência? Uma docilidade ao verbo do mundo. Como é que você é dócil ao verbo do mundo, meu querido? Se alegrando com a beleza, reverenciando a bondade, se iluminando com o que é verdadeiro. Ponto. Sem isso, esses são os verbos das coisas. Assim, as coisas belas têm um verbo muito fácil da gente ver. Né? A luz alumeia, né? O sal saleia, né? O sal salga, e por aí vai. É um exercício de inteligência. Isso é inteligência. Isso é a inteligência do homem vivente. A inteligência do homem vivente não é fazer um comentário estúpido na Globo News sobre quem vai ser o próximo governador.
Isso não é inteligência, isso é palpite, isso é ridículo, ninguém sabe fazer. A gente está falando da inteligência nossa, do homem médio que está tentando viver atado à realidade. Como é que você se ata à realidade? É pela virtude? Não. A virtude não é capaz de te atar à realidade. Inclusive, você pode se desconectar maximamente da realidade através de uma, entre mil aspas, virtude. Me diga, o Hitler ele era virtuoso ou não? Eu falei, olha, se você quiser analisar em certos aspectos, ele não tinha vícios, ele era super virtuoso. E a biografia dele foi um lixo, porque não era inteligente. Ele não se alegrava com a beleza, ele não reverenciava o bem e não se iluminava com a verdade. Pelo contrário, ele obscurecia a verdade, ele não tinha reverência nenhuma à bondade, e a alegria que ele tinha com a beleza era uma alegria sádica. Né? Que beleza há em você incinerar 10 milhões de judeus? Olha, há uma beleza técnica. Né? Você vai se alegrar com uma beleza técnica cuja finalidade é homicida? Olha, francamente falando, é um jumento. É um jumento. É um jumento mortal. É um jumento. Que virtude você pode louvar? E aí a gente vê muitos pais de família ignorantes. Assim, não, mas pelo menos o Hitler era patriota. Fala, então, cara, eu sei que esse pai de família é um ignorante que não tem que ser ouvido absolutamente, que tem que ser excluído do debate público, tem que ser a pessoa assim, olha, você é absolutamente desrespeitoso, você não tem respeito algum à sua pessoa, não é nem a sua ideia, a sua pessoa, ela não é digna de respeito, entenda? Porque você é uma pessoa que está louvando um genocida, porque esse genocida tem uma capacidade de organização, porque esse genocida tem uma capacidade de liderança. Entende? Isso é virtude. Uma bela bosta. Bela bosta. Está desconectado da inteligência, não funciona para nada. Santo Tomás, ele sempre frisou que o homem ele tem paixões, vontade e razão. A virtude ela age sobre a vontade. A virtude ela nos dá o reto agir. É isso que Santo Tomás dizia. Como você age corretamente nesse mundo? É aí que entra a virtude. Ela age sobre a vontade. Mas existem virtudes que agem sobre a razão. E veja que se você não tem essa razão fundada na verdade, não é possível que a tua vontade se exerça no mundo da maneira correta. Porque você tem os princípios errados. A tua razão caminha para outro lado, ela não caminha para a identificação da verdade, ela não caminha precisamente para a identificação com o verbo. Então você está caminhando num caminho distinto daquele que é o caminho da realidade. E isso aí afasta o homem da própria virtude. É por isso que há uma divisão, né, entre as virtudes que são puramente o ethos natural do homem. Né? Quando a gente fala ethos natural, o que é isso? É um homem que você vê é um gênio como ser humano. Mas ele não tem o ethos sobrenatural. Ele não pode ser um ser humano completo e perfeito. Quando você olha um cara como Napoleão, por exemplo. Napoleão tinha uma série de virtudes humanas. Uma certa genialidade estratégica, genialidade militar. Mas era um cafajeste. Era um filho da puta, entendeu? Porque ele não tinha essa perfeição que apenas a identificação com o verbo é que providencia. A maneira pela qual nós nos unimos ao verbo é a única maneira possível de participar da realidade divina. A participatio que você falou há pouco, isso aí os escolásticos diziam o quê? Quando você tem uma lei, né, que é a lei de Deus, e você participa dessa lei, através da sua razão, aí é que você encontra a verdade plenamente. E encontrando essa verdade é que você pode agir completamente no mundo. E agir de forma correta. Essa é a participação que todo mundo falava há muito tempo atrás, mas onde foi que nós perdemos isso? Veio um cara chamado Kant e coloca na cabeça das pessoas que elas estão distantes da realidade e não conseguem enxergar a verdade como ela é. E aí as pessoas perdem não só o referencial de realidade, como perdem também o referencial do que é bom e verdadeiro e do que é belo. Olha, Taguara, você, né, excelente aluno do professor Olavo, deve ter passado pela mesma epifania que eu passei quando o professor Olavo, com toda aquela genialidade, desmonta o edifício kantiano em uma frase. Ele fala, Kant,
Eu entendo que tudo é aparência fenomênica. Agora, isso que tu dizes também é aparência fenomênica ou não? Acabou a filosofia kantiana. Porque, Como é que eu olha, leio um livro de Kant, cara? Eu sei mas que eu tô assim, lendo um livro de Kant ou... aquilo, olha, um amigo meu, ex-amigo, eu acho, porque resolveu já briga comigo, Gustavo França, foi para Navarra fazer lá o doutorado dele, mestrado, sei lá, em Kant. Falei, coitado, vai gastar um tempo. Bem, coitado não, porque, pô, deve ser legal pra caramba ir pra Navarra, né? Mas assim, Sim. é uma palhaçada sem fim, entendeu? Assim, Kant, francamente falando, essa é uma daquelas coisas que você fala assim, ó, fui feito de idiota por 200 anos. Hoje a gente continua com essa idiotice, né? Estimulando os estudos em Kant, ou a gente dá um basta nisso e fala, olha, Kant fez a gente de idiota, porque isso aqui, na largada, temos um problema. Fala, olha, se tudo é aparência fenomênica, meu filho, a sua obra é uma aparência fenomênica, logo eu não posso saber do que você está falando. Se eu não posso saber do que você está falando, não vou mais te ouvir. É Pronto, isso, acabou. é isso. Pronto, acabou. Agora, isso é a grande coisa, foi o que você falou, foi a conexão perfeita que você fez. Falei, olha, existe uma desconexão de participação entre o verbo da obra de Kant e o próprio verbo. Porque se aquilo é aparência fenomênica só, a gente não está falando do verbo do Kant. A gente está falando o seguinte, você está falando de uma outra coisa. Você está falando do aspecto material da obra do Kant, do aspecto formal da obra do Kant, do aspecto talvez até eficiente da obra do Kant. Mas e o aspecto final da obra do Kant? Não se pode ter, porque ele mesmo informa que não dá para saber. Não dá para saber. Falar, então tá bem, Kant. Se não dá para saber, para que eu vou te ler? É muito simples, assim quanto isso, Cantão. Ô, Cantão, tu tá viajando aí na maionese, filho. Esse é teu ponto, cara. Você tá, assim, eu sei que é ridículo e triste falar isso do Kant, porque ele, óbvio, cara, 50% da produção filosófica do Ocidente é sobre Kant. É por isso que a filosofia do Ocidente tá um lixo. Estão falando de um bosta. Essa aqui é a coisa, né? É isso aí. Você veja, falar. Esses dois filósofos que na modernidade são... Eu acho uma beleza quando eu vejo um monte de retardado pegando a frasezinha do Descartes e botando aí como epígrafe das fotos no Instagram, né? Penso, logo existo. Eu fico pensando, eu fico matutando aqui comigo, como é que o cara não percebe a contradição intrínseca em você dizer penso, logo existo? Então quer dizer que você só existe depois de pensar, e quem é que estava pensando antes? Não é? Não, porra, você existe, por isso que você pensa. É essa a conexão da realidade. Você não está pensando na realidade. Você existe na realidade. Você participa dela. Você tem um lugar no mundo. Agora perceba, Ítalo, justamente quando inseriram esse tipo de porcaria na cabeça das pessoas, as pessoas pararam de ser responsáveis. As pessoas pararam de acreditar que elas tinham alguma responsabilidade a dar perante Deus, perante os outros, porque elas pensam, logo existem. Então elas só existem depois daquilo que elas pensam. Se elas pensarem que podem matar, então o que existe depois é a lei do que elas pensam. É aquele negócio, né? Tudo é correto se te faz feliz. A irresponsabilidade moral e a covardia diante do que nós vemos no mundo inteiro acontecer, ela surge precisamente dessa desconexão da inteligência. Quando você separa a inteligência da realidade, pronto, você cria uma geração de ineptos, de pessoas covardes, de pessoas burras e de pessoas irresponsáveis diante daquilo que elas têm que cumprir no mundo inteiro. E aí chega aqueles exageros, né, Taiguara? Que é exatamente o que a gente está falando aqui. Então, olha só, imagina só que o Taiguara agora tá de verde, né? Ele é um grandíssimo de um ecologista, tá? E eu, porque tenho pesos e caneleiras aqui atrás, eu sou um tremendo um gay, tá? Então, nós temos nossas divergências. Eu faço exercício glúteo, tá? Então, veja bem, eu penso, tá? Eu tenho um pensamento. Na minha cabeça, não há nada mais importante do que treinar glúteo para poder, no final das contas, botá-los, né, na praça, né? Para ser apreciado por outros sujeitos que adoram glúteos. E o Taiguara tá de verde. Evidentemente, ele é um desses veganos contumazes que amam os animais e, de modo algum, os comeria e, portanto, ele acha que toda a galáxia deve se alimentar de vagem. Abraça a árvore também, né? Abraça a árvore, os caralho. Aí o Taiguara, ele pensa desse modo. E esse pensamento, porque ele acha que é superior aos demais, dá a ele, olha o pensamento do Descartes. Olha onde foi o Descartes.
esse pensamento dá a ele uma nobreza de ser. Porque não é assim, penso, logo existo. Ora, É como o isso. pensamento dele é superior aos demais, ele existe de modo superior. Se alguém não pensa como o Taiguara, essa pessoa tem um nível de existência inferior. Ora, até que ponto essa diferença de existência não autoriza, por exemplo, a um genocídio? Olha, Isso. o sujeito pensa diferente de mim, logo ele é menos do que eu, porque o meu pensamento é superior ao dele. Olha o raciocínio. O genocídio está, assim, ó, segundo passo. Segundo passo, o genocídio está autorizado. Esse, vamos lá. Um filósofo nunca mata uma pessoa, ele mata 100 milhões de pessoas. Ele é diferente de um bandido que mata uma, duas pessoas. Né? O filósofo ele mata 100 milhões de pessoas. Esse tipo de pensamento é evidentemente uma desconexão da inteligência, ainda que o sujeito se ache muito virtuoso. Porque ele pode justificar a virtude dele da constância, ele pode justificar a virtude dele do idealismo, ele pode justificar a virtude dele, ele pode ter 1000 virtudes. Ele pode ser um desses veganos, assim, entre 1000 aspas, virtuosos, mas com a inteligência completamente desconectada do real. Ora, uma virtude desconectada do real, uma virtude cuja inteligência não está aderida ao real, ela vai levar o sujeito a ter uma forma inferior de vida. Não é claro que vai ter uma forma inferior de vida. É uma forma que das duas, uma. Ou ela vai ser uma forma neurótica de vida, ou uma forma tirânica de vida, dependendo do poder que o sujeito tem na sociedade. É por isso que eu achei o tema da live, porra, é excepcional. É inteligência e virtude. A virtude sozinha, ela é nada. A virtude sozinha, inclusive, ela é odiosa. A virtude sozinha, ela é uma coisa assim, ó, meu filho, você está prestando atenção só em virtude, você vai ser um frustrado. Por quê? Porque isso é uma outra coisa, né, Taiguara? Quando a gente lê a biografia dos santos, eu sei que você já leu várias biografias dos santos também, tem uma coisa que todo santo, no final da vida, fala, e fala de um modo que a gente não consegue entender. Ele fala o seguinte, olha, eu não fiz mais do que estorvar. Eu não fiz mais do que atrapalhar. Deus me perdoe pela miséria que eu sou. Deus me... Então, assim, ó, no final da vida, o santo não acha que tem virtude. Ele não acha que tem virtude. Então, olha só. Uma vida orientada à busca da virtude, ela das duas, uma. Ou ela é frustrada ou ela é soberba. Porque se você buscou a virtude e achou que alcançou, você é um soberbo. Porque o santo é mais virtuoso que você, ele não acha que teve. Ou você é frustrado, porque você buscou e não encontrou. Então, obviamente, a vida vai ser um lixo. É Então, isso. essa tara contemporânea acerca da virtude, ela é francamente um sopro diabólico. Ela é francamente um sopro diabólico. Fala, a virtude, meu filho, em terceiro, quarto plano. O que a virtude tem a ver com a vida humana? Né? O que a virtude tem a ver com a vida humana? Então você só pode agir, só pode falar, só pode amar, só pode se entregar, só pode dar a tua própria vida depois que você for virtuoso? Só vai fazer uma oração ao teu bom Deus depois que você for virtuoso? Você só vai contrair matrimônio depois que você for virtuoso? Você só vai poder amar o teu filho e trocar fraldinhas dele depois que você for virtuoso? Olha, isso é completamente desconectado da vida cotidiana. Isso é Isso completamente desconectado da vida cotidiana. é a tentação que nos manuais de espiritualidade e de ascética se chama de escrúpulo. Você tem escrúpulos, né? Você acha que para chegar a Deus você tem de ser o perfeitinho, né? Isso é uma Você heresia. não pode chegar. Isso é o jansenismo, inclusive. É uma heresia condenada. Você só pode chegar a Deus pela sua perfeição unicamente obtida por você. Por E você. E há uma isso é outra o heresia que é o dona, pelagianismo. e o donatismo é uma outra heresia que é o seguinte, olha, só os santos podem falar. É, Então fudeu, porque o santo ele não acha que é santo, então ele não vai falar nada. Só quem tá falando é quem não é santo. Deu um puta problema já no mundo, entendeu? Então assim, alguém me pergunta esse dia, eu entendi, nós somos um bando de bosta que não pode fazer nada de bom. Eu falei, não, meu filho, nós somos um bando de bosta que podem fazer algumas coisas boas. Você tá entendendo? Essa é a estrutura do homem. Essa é a estrutura do homem, não outra. E não outra. e essas coisas boas que nós podemos fazer, elas só ganham esse sentido de bom quando nós a fazemos em Deus. Aquele versículo, né, de quando São Paulo diz aos gregos, né, nele nos movemos, vivemos e somos em Deus. Né? Nós nos movemos, ou seja, nós agimos, nós vivemos, nós temos a nossa existência em Deus. E nós somos
Quer dizer, o nosso próprio ser vem de Deus. Ele é aquilo que o Apocalipse fala, alfa e ômega, princípio e fim. Então nós viemos dele e vamos a ele. Apenas no momento que nós reconhecemos. Madre Teresa de Calcutá, depois de uma vida inteira de entrega aos pobres, aos doentes, aos famintos, né? Depois de ter passado a vida inteira se mortificando corporalmente, passou 47 anos da sua vida em noite escura. Para quem não sabe, noite escura é o estágio de aridez da alma mais perfeito e completo que existe. A alma se sente como Cristo se sentiu na cruz, abandonada. E mesmo assim ela fortalece a sua fé. Então, Madre Teresa, depois de 47 anos nessa situação, ela ainda escrevia ao seu diretor espiritual dizendo: eu preciso ser nada para que Cristo seja tudo em mim. Isso é a própria definição da cooperação da graça. Nós só aceitamos essa graça que vem de Deus, mas a graça de Deus, ela nos supõe. Ela diz, olha, eu quero ajudar você, mas eu quero que você haja no mundo através de mim. E aí nós somos nada para que Deus seja tudo em nós. A nossa perfeição só pode vir de Deus. Quando nós reconhecemos que somos esses bostinhas, como você falou, aí Deus é capaz de pegar aquela nossa pequenez e transformar em grandeza. Para quê? Para mostrar a glória dele. Para mostrar que isso não vem de nós, isso vem dele. É do poder dele, né? Da identificação com ele que nós ganhamos e recebemos e praticamos a nossa perfeição. O batismo, eu acho interessante isso, Ítalo, porque hoje todo mundo fala, você tem que ter caráter. Caráter é ser virtuoso. Um homem sem caráter é um homem que não tem virtude. Caráter é precisamente aquilo que a teologia católica diz que o batismo imprime no homem. O batismo imprime no homem caráter. O que é esse caráter? Caráter é a imagem. O batismo imprime no homem a imagem do Verbo. A nossa perfeição só é conseguida através da nossa submissão à imagem do Verbo. Quando o Verbo está impresso em nós e as pessoas conseguem olhar para nós e é um outro Cristo, aí sim, aí você é virtuoso. Mas veja, se o Verbo é verdade, então o nosso amor pela verdade é que faz essa impressão do Verbo em nós. E aí vem o que a gente está falando desde o início, né, Taiguara? Assim, olha, que o caráter ou a virtude sem o verbo, ou a virtude sem a inteligência, ela pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos de virtude. Ela é soberba, vaidade, querer se amostrar, querer pagar de bonito, é pose. Olha, meu filho, eu caguei para essa tua virtude, você tá entendendo? Eu caguei para tua virtude. Isso aí não é virtude, absolutamente. Isso não é, a virtude é uma coisa muitíssimo séria. A virtude é o motor do amor. A virtude é o motor do amor, você está entendendo? E o motor ele vai para um certo lugar e tem uma certa energia e nem uma coisa nem a outra são dele, né? Então a virtude, não gostaria de criar uma imagem aqui agora assim, mas olha, francamente falando, a virtude é a última coisa que tem que buscar. Tem que buscar uma identificação com o verbo, um amor ao verbo. Você tem que buscar, sobretudo, essa é uma coisa, as pessoas falam assim, mas como começar a ter vida espiritual? Claro, tem aquelas prescrições, são as prescrições muito claras e muito óbvias, sei lá, reza o terço, lê a Bíblia, faz a tua oração, pá. Mas tem uma outra coisa, que é honrar o universo criado pelo próprio Deus, que é a tua casa, que é onde você está hoje, né? Bem, nessa casa na qual a gente está hoje, chamada mundo, existem 3 coisas: beleza, bondade e verdade. Qualquer sujeito que, por um lance de vista, ele se desapegue de uma dessas 3 coisas, ele deixou de ser inteligente. Portanto, ele não vai poder ter virtude, ele não tem vida espiritual. Quer dizer, um sujeito que não se alegre com a beleza, né? E a beleza, ela nos rodeia a todo instante. Assim, a alegria com a beleza não é você virar um bobo alegre, mas é você perceber como é que é a estrutura do mundo. Fala, nossa, mãe, que legal. Essas coisas estão aqui, você tá entendendo? Tem coisa boa, coisa bela. Agora, a reverência com algo bom e não a inveja com algo bom, né? Existe uma série de pessoas que têm religião que invejam a bondade, porque não foram elas que cometeram a bondade, né? Não foram elas que praticaram a bondade e elas vão querer encontrar, é óbvio que vai conseguir, elas vão querer encontrar deficiências na bondade.
Porque, óbvio, essa é a bondade desse mundo, não é a bondade de Deus. Ora, se o Taiguara ele faz algo bom, né, no dia de hoje, é evidente que se eu for uma pessoa assim com uma capacidade, se eu for um Sherlock Holmes, eu vou descobrir que o Taiguara é um farsante. Por quê? Porque, olha, junto com essa bondade cometida pelo Taiguara hoje, existe todo um universo de maldade. Ora, acaso não sabeis que é assim mesmo que funciona a vida? Tá entendendo? Olha, reverencia a bondade muito antes de apontar para a maldade que existe. Só a maldade, meu filho. É francamente falando, o sujeito que está fazendo isso, eu não preciso nem investigar muito. Ele é mau, assim, porque ele está querendo ver um negócio ali que. Essa é aquela coisa da maldade do mundo que as pessoas perguntam assim: ah, mas como é que se Deus é bom? Como é que ele permite a maldade no mundo? Falo, olha, deixa eu falar uma coisa para o sujeito que tem esse pensamento, que eu sei que é um pensamento que atrapalha muito as cabeças de muita gente. Fala, olha, nenhum santo jamais pensou nisso. Você tá entendendo? Fala, Nossa Senhora, ela estava ali olhando a maior maldade que existiu no mundo, que foi crucificar o Cristo. Você acha que ela estava olhando para a maldade? Ela estava olhando para o amor do filho dela, estava olhando para os apóstolos, estava olhando para a ressurreição, ela estava ali amparando os outros, você está entendendo? Então só pensa em maldade do mundo, aquele jeito que é puramente mal, que é francamente mal. Porque o que ele está fazendo? Fala, é óbvio que o mundo é mal. Você está nele, porra. Você tá entendendo? Você tá no mundo, você tem uma rachadura, você tem uma trinca aí dentro, você é trincado, você é mal. Então, só pelo fato de você existir, o mundo já é mal. Você tá entendendo? Você tá querendo olhar para isso mesmo? Então, ó, temos um baita de um problema aqui. Temos um baita de um problema aqui. As pessoas sérias, Taiguara, me parece, assim, as pessoas sérias que estão querendo não só uma vida espiritual séria, mas as pessoas estão querendo de fato uma vida séria, elas não olham nem por um segundo para a maldade do mundo. Você tá entendendo? A maldade do mundo é uma coisa assim, olha, a maldade do mundo é a minha maldade, é só olhar no espelho que eu vejo a maldade do mundo. Então, em vez de olhar para a maldade do mundo, você vai olhar para as coisas que são boas, porque tem inúmeras delas. Você vai olhar para a verdade, para a bondade e para a beleza. Então, ó, olhe para isso, que a tal da virtude que muitos desejam, ela vai vir a reboque sem você nem sentir, sem você precisar falar dela. Né? Sem você precisar falar dela. Mas isso é absolutamente absurdo. Você foi olhando para o mal do mundo, ah, mas eu tenho mal na África, Deus não existe. Fala, meu filho, para de treta, você já nem quer acreditar em Deus, você já nem gosta de Deus, você nem gosta de religião, você não gosta nem de bondade. Porque se você gostasse de bondade, você estava olhando para as coisas boas, querendo fazer coisa boa. Você está entendendo? Você está querendo se alegrar com a beleza, reverenciar o bem e se iluminar com a verdade. Então você fica olhando muito para o mal aí, né? Francamente falando, os santos não ficam olhando para o mal. Os santos reparam o mal e fazem coisa boa. Falei, porra, que dificuldade tem em viver assim? Né? Isso é quando a gente está de treta. Quando a gente tá, então, tem um monte de gente que eu conheço, tá, agora. Fala, eu quero virtude, virtude, virtude. Você sabe falar de mal no mundo. Ah, mas o mal na igreja. Ah, mas porque o padre agora não usa renda. Ah, mas porque agora os cultos protestantes, eles são todos, né, não tem, são feios. E as igrejas são feias. E isso, fulano é feio. Tá bom, cara, isso aí tudo é verdade. Agora, para de pensar nisso e vai tratar de fazer o bem. Né? Vai tratar de se alegrar com a beleza, vai tentar de levar a alegria para tua família, para as pessoas que estão doentes, vai tentar reverenciar aquilo que é bom e honrar as pessoas que estão tentando fazer o bem no mundo, né? Em vez de ficar falando mal delas. Né? Esses dias um fofoqueiro chegou falando mal de mim para uma amiga minha. E a minha amiga falou, Ítalo, isso que ele disse é verdade? Eu falei assim, olha, sei lá, cara, se é verdade ou não, o fato é que você tá, entendo o que tá acontecendo, você tá caindo na dele, você tá entendendo? Você tá olhando pra uma coisa que é má. Por que ele não tá olhando pra coisa que é boa? Tá É. entendendo? Assim, é simples, porra. É O, simples, você tá o entendendo? conselho de Cristo de tirar primeiro a trave do olho para depois olhar para o cisco, né, no olho do irmão, ele tem também uma conotação reversa. Olhar antes também para o bem, para poder encontrar o bem. Só isso. E Então, depois que você encontra o bem, tu não quer ver cisco, você tá entendendo? Eu falei, não é tem isso. cisco mais. Então, você é que dane-se o cisco, porra. Com cisco a gente enxerga. Tanto faz se tem cisco ou se não tem cisco. A grande coisa é essa. Olha, tem um monte de coisa boa que você pode fazer no mundo. A começar por trabalhar, por servir, por ser forte, por não encher o saco, sacou? Essas coisas boas você pode fazer no mundo. Pra já, pra hoje, é isso que você pode fazer. Ah, você quer rezar um Pai Nosso? Reza. Quer rezar uma Ave Maria? Reza. Quer rezar um terço? Reza também. Emenda a tua vida. Fala que você vai parar de pensar em mal no mundo. Você só pensa em Agora, mal no mundo quando você tá absolutamente afogado no mal. Você tá afogado no mal e não quer sair dele. Então você só vai pensar em mal no mundo mesmo, meu filho. É isso que você vai ter no final da vida. Você vai ter aquilo que você pensou em ter. é isso aí. A pedagogia, isso tudo que a gente falou,
se resume naquele símbolo, né? Que não é um símbolo, é a maneira imperfeita como nós explicamos a realidade da Santíssima Trindade. Deus Pai nos lembra o poder, Deus Filho nos lembra a verdade, é o Verbo, né? O Logos divino, a razão. E Deus Espírito Santo é o amor entre os dois. Então perceba, o poder do Pai que age, que cria, através do Verbo, que é essa razão divina, une-se pelo amor do Espírito Santo. É exatamente a união que nós devemos ter também entre verdade, não é? Inteligência e virtude, o reto agir, o nosso poder no mundo. O que nós podemos fazer no mundo. Nós só podemos fazer alguma coisa de útil para esse mundo que todo mundo reclama, não é? Nós só podemos fazer alguma coisa de útil quando nós unimos a realidade que nós enxergamos através da nossa inteligência, através da nossa razão, pelo amor. É isso que eu achei maravilhoso, né? E você deve ter achado também, quando Bento XVI, que era tão falado como o inquisidor da igreja, começa o pontificado dele com uma encíclica sobre o amor, não é? E o maior teólogo dos tempos atuais inicia o seu pontificado mostrando o amor. Por que isso? Por que isso? Para mostrar que toda a nossa... Exatamente, o amor da verdade. Toda a nossa razão, toda a nossa inteligência, e ele é um dos homens mais inteligentes do mundo, não é? Toda a nossa inteligência só encontra sentido na verdade, no amor. Não é? Quantos inteligentes não já se perderam por orgulho? Hein, Ítalo? Quantos inteligentes não já se perderam justamente pela soberba e por se achar melhor do que todos os outros, precisamente por causa dessa inteligência? A inteligência que abre espaço à perda da humildade. E perdendo a humildade, essas pessoas não conseguem se submeter ao verbo. Você não é mais humilde diante do verbo. Existe uma anedota árabe, né? Havia morrido um filósofo árabe proeminente. E fizeram a mudança da casa dele. Mas era um desses sujeitos desconectados da realidade. E para fazer a mudança, óbvio, na época não tinha caminhões de mudança. Então colocaram os livros deles todos, né? Todos os livros dele em cima de uma mula. E a mula saiu da casa dele cheio de livros. E um profeta verdadeiro árabe, um intelectual verdadeiro árabe, olhou e apontou. Falou, olha, aí está a vida dele. É um jumento carregado de livros. Né? É um jumento carregado de livros. Falou assim, por quê? Porque é um jumento carregado de livros. Por que o jumento é? O jumento é um sujeito teimoso. Qualquer pessoa que tenha visto um jumento sabe, o jumento é teimoso. Ele está diante da verdade, está diante da realidade, mas ele não acede, ele não aquece a verdade. Existe algo bom e alegre e feliz na frente dele e ele não consegue se alegrar, ele não consegue entrar na beleza daquilo. Olha, Taiguara, a gente está nessa cena intelectual, não é de hoje, né? A gente está nessa cena intelectual já se vão, talvez, décadas, né? E a gente vê pessoas que não conseguem sorrir. Né? Não conseguem sorrir. Estão lendo livros e não sorriem. Estão lendo livros e estão sempre amargos. Estão lendo livros e estão sempre criticando. Fala, veja, meu filho, você tem uma incapacidade na base. Olha só, o sujeito que está ouvindo a gente agora quer ter vida intelectual, existe um exercício de alegrar-se na tertúlia. O que é a tertúlia? A tertúlia está entre amigos, conversando sobre nada e achando graça. Isso não é o small talk. O small talk é falar assim, o dia está quente, o dia está frio. Isso é o small talk. Agora, tem uma outra coisa chamada tertúlia, que é assim, olha, eu tô falando das coisas que eu tô vendo, das coisas do meu coração, das alegrias, das minhas vicissitudes, do que está acontecendo, e as pessoas estão ali ouvindo aquilo tudo e se alegrando e rindo e falando, puta merda, cara, tu é muito maluco. Puta porra, eu não tinha pensado nisso. Caralho, tu é muito louco. Olha, isso é o básico da vida intelectual. Isso é o básico da vida intelectual. Taiguara, quando eu fui morar com o Olavo de Carvalho, a primeira cena que eu vi quando eu cheguei no escritório dele, ele estava de costas vendo um vídeo na internet, rindo
para um caralho. Tava rindo, 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 rindo. Ah, a barriga dele, né? Deixa eu te perguntar, que vídeo você acha que ele estava assistindo? Não faço ideia. Ele gosta de rir com tudo. Mamonas Assassinas, meu cara. Pô, Ele estava ouvindo, ele tava vendo o clipe da Brasília Amarela. Isso é um intelectual de primeira grandeza. Isso é um intelectual de primeira grandeza porque ele tá rindo com uma coisa que é engraçada. exato. Ele tá achando Exato. graça. Flora, tá ali o Dinho, os pobrezinhos que morreram lá no acidente. Ele tava assistindo um vídeo do Mamãe Assassina, rindo pra cacete, porque ele tá se alegrando com a beleza. Fala, aquilo é engraçado. Aqui tem uma estrutura poética, tem um clipe, aquilo é engraçado, ele tá rindo. Cumpre o seu fim. O intelectual ranzinza, o intelectual assim, ah, não acho graça de nada, eu só gosto de ler Foucault. Fala, meu filho, francamente falando, importa pouco. A tua produção intelectual, ela é nada. Ela é nada. Ela não vai servir para nada. Você tá entendendo? Ela vai levar desgraça, ódio, desesperança, tristeza, diagnósticos equivocados, prognósticos errados. É isso que vai acontecer. Então, a primeira coisa é essa. Outra coisa é reverência com o bem. Você notar um ato bom, uma pessoa boa, e você não, porra, ter devoção àquela pessoa, orar por aquela pessoa, querer ajudar aquela pessoa. Vou além, querer morar com aquela pessoa para descobrir como ela faz aquilo. Falo, olha, isso aqui é o princípio da virtude. Falo, sem isso não tem virtude alguma. Sem isso, sabe o que aqui tem? Tá agora, na minha visão, tem histeria e estereotipia. É isso que tem. É isso. Né? Tem nada. Tem nada. Tem palhaçada. E Tem palhaçada. chegará a ideologia. Que aí é que a coisa complica. Todos os problemas que nós vemos na modernidade surgiram de pessoas que padeciam precisamente disso aí. Perderam o Concorda? amor pela vida, perderam o amor Concorda? pela vida e passaram a amar somente o que estava dentro da sua cabecinha. Claro, elas vão precisar E aí? fazer aquilo que a serpente soprou. Ó. Sereis como Deus. Isso. E o que o Deus faz? Cria o mundo. Cria o seu mundo e sereis como Deus. O que a ideologia é? Ideologia é, vou criar um mundo aqui. Só que esse mundo que você criou, meu filho, é um mundo sem verbo. É um mundo de verbo caduco. É um mundo de verbas avessas. É um mundo de verbo emprestado. É um mundo de verbo vazio. O que não tem verbo não tem consistência. O que não tem verbo não tem consistência. Todo o universo dentro das ideologias, por exemplo, Kant, todo aquele verbo kantiano é um verbo sem consistência, portanto triste, portanto vazio, portanto desconectado do fim último da vida. Oi, Ítalo. A gente vai cair em poucos minutos. O pessoal está pedindo para a gente abrir outra live. Você está com tempo aí para abrir mais uns 15 minutinhos? Eu tô. Então vamos embora. Galera, a gente vai abrir outra live aí. Eu vou encerrar essa e imediatamente vou abrir outra. E vocês corram para lá. Temos 2.200 pessoas. Quero ver as 2.200 lá e chamem mais outras 2.200. Manda um aviãozinho aí. É isso aí. Bora, Vou encerrar fica aí que a essa gente agora volta nesse segundo. e vou voltar imediatamente.